Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa segunda-feira, a primeira edição dessa semana, começando mais uma semana e como eu faço todo início de semana, desejo para você uma ótima semana, estou falando a palavra semana várias vezes, né? Mas enfim, uma ótima semana para você, que seja repleta de realizações, que você consiga alcançar todos os seus objetivos pessoais, profissionais, na sua vida amorosa também, enfim, que seja aí uma semana abençoada para mim, para você, para todos nós. Nesse vídeo aqui vamos falar muito sobre o nosso Vasco da Gama. Tem diretor que está voltando, né, que saiu esse ano, mas que está voltando agora para outra função. Tem dois ex-jogadores que estão cavando, querendo voltar, mas aqui na minha opinião não tem nem cabimento, né? Muita gente pediu para eu falar sobre esses dois, mas para mim não tem nem cabimento a volta dos dois. Já está no título e na capa do vídeo, a gente vai falar aqui de De Sábato e Rafael Silva. Enfim, muita coisa para a gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like esperto, maroto, que é muito importante. E também se inscrevendo aqui no canal, a sua inscrição também é muito importante. Já somos aí mais de 152 mil vascaínos. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu. Rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. E você sabe que final de ano começa a temporada de especulações, de mercado da bola, de atualização, de vai e vem do mercado. E uma forma de você ficar sempre bem informado, além aqui do canal Machão da Gama, é claro, é com o aplicativo OneFootball, que é um aplicativo totalmente gratuito sobre o futebol, e lá você tem todas as informações sobre os clubes do futebol brasileiro e também sobre os clubes do futebol europeu. É um aplicativo gratuito, poucas coisas no Brasil hoje são de graça e o OneFootball é totalmente de graça. É só você ir no link que está aqui na descrição desse vídeo e baixar. Lá você escolhe o Vasco como seu clube do coração e todas as principais informações sobre o Gigante da Colina vai pintar na telinha do seu celular. O OneFootball é um parceiro oficial do Vasco e também é um parceiro oficial aqui do canal Machão da Gama, beleza? Link na descrição e também no QR Code que apareceu na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular, o seu digitalizador e baixar de graça. Bom, e após anunciar o técnico Zé Ricardo de forma oficial, o Vasco está muito próximo de confirmar a volta de outro profissional do clube. Trata-se de Carlos Brasil. Lembra do Carlos Brasil, que era gerente da base do Vasco? Depois que ele saiu, a base do Vasco virou uma farra também, né? A coisa que parecia que estava caminhando, parece que parou no tempo, desde a saída do Carlos Brasil. Ele saiu do Vasco indo para o Corinthians por conta ali de divergências com o Alexandre Pássaro, que é impressionante também como esse Alexandre Pássaro minou tudo que tinha de bom e deixou só o que tinha de ruim, né, no Vasco da Gama. Mas enfim, após a saída do Carlos Brasil para o Corinthians, a tendência é que ele volte agora para o Vasco da Gama, dessa vez para trabalhar no futebol profissional. Segundo o Globoesporte.com, o dirigente tem negociações muito bem encaminhadas para trabalhar na nova estrutura do comando de futebol profissional do Vasco da Gama. Carlos Brasil chegaria para compor uma estrutura mais robusta do departamento de futebol do clube. A ideia é que ele trabalhe ao lado de um executivo e possivelmente também de um coordenador de futebol. Pesa a favor do Carlos Brasil a experiência que ele tem no Vasco da Gama, além, é claro, né, de conhecer muito bem a garotada do elenco vascaíno. O Vasco entende que o Carlos Brasil pode ser muito importante na transição dos jogadores da categoria de base para o profissional. O Carlos Brasil, que é muito próximo também do Zé Ricardo, inclusive foi o Zé Ricardo que indicou o Carlos Brasil para o Vasco lá em 2018. O Carlos Brasil ficou no Vasco de 18 até 21, ele veio para o Vasco ali na época por indicação do Zé Ricardo e agora bem possivelmente vão trabalhar juntos nessa nova estrutura de futebol do Vasco da Gama. E como eu disse aqui, né, na matéria do Globoesporte.com, a ideia do Vasco é que tenha mais gente, né, no departamento de futebol nessa temporada. Na temporada passada ficou tudo na mão ali do incompetente do Alexandre Pássaro e o futebol muito fechado com o Jorge Salgado, que não sabe nada também,
e Alexandre Pássaro, que sabe menos ainda e ainda é arrogante. Então juntou ali os dois, fizeram só cagada. A ideia nessa temporada é que tenha mais gente ali no departamento de futebol. Tem um treinador, que é o Zé Ricardo, e aí no departamento de futebol a intenção é ter um diretor executivo de futebol, um coordenador técnico e também o Carlos Brasil ali numa função administrativa trabalhando em conjunto com essas duas peças. Para diretor executivo, o Vasco está aí estudando o nome do Pelaipe, do Newton Drummond, do Felipe Ximenes, e para o cargo de coordenador técnico, um nome que está sendo bem falado aí nos últimos dias é o de Fernando Praz, que inclusive já tem uma proposta do Vasco da Gama e deve definir essa semana se aceita ou não. Então vamos aguardar aí, mas essa semana promete ser muito movimentada com novidades aí na estrutura do futebol do Vasco da Gama. Tomara, né, que essa semana se defina tudo, já chega aí o diretor de futebol, venha também o coordenador técnico, que venha o Carlos Brasil de volta também. Eu acho que quanto mais gente tiver nessa estrutura de departamento de futebol do Vasco, é melhor. Quanto mais gente ali para deixar os incompetentes do Salgado, do Adriano Mendes, longe de dar pitaco no futebol, eu acho que é melhor. Deixa o futebol para quem é profissional e entende. Bom, e com a chegada de Zé Ricardo começa também as especulações de jogador, né? Na semana passada, no final da semana, né, o Jailson, goleiro do Palmeiras, foi especulado. Informação que até no canal aqui eu disse não acreditar. O Vasco não vai atrás do Jailson porque já é um goleiro de 40 anos. Mas começaram, né, as especulações, empresário tentando cavar, torcedor também especulando o jogador e tem aquelas situações também do próprio jogador cavando para voltar. E isso aconteceu nesse final de semana. Primeiro com o De Sábato. De Sábato, que foi volante do Vasco na temporada de 2018 e que trabalhou com o Zé Ricardo. Se você puxar um pouquinho na memória, esse ano ainda, ali no início da temporada, o De Sábato cavou muito para voltar para o Vasco, né? Cavou, mas cavou, mas cavou, mas cavou. Quase chegou no Japão de tanto cavar, mas não deu certo, né? Ele acabou fechando com o Rosário Central da Argentina. E ele fez uma publicação, né, direcionada ao Zé Ricardo, parabenizando ali o Zé Ricardo pelo retorno ao Vasco da Gama. Ele disse o seguinte: uma alegria muito grande vê-lo novamente na frente do Vasco. Muito sucesso, professor. E aí, o De Sábato, atualmente no Rosário Central da Argentina, cavou ou não cavou? Na minha opinião, deu uma cavadinha, hein? Comentou ali na foto do professor, para o professor lembrar, ó, tô aqui, hein? Se precisar de um volante, tô aqui, ó, me chama. Eu, sinceramente, desde que ele saiu do Vasco, não acompanhei mais o futebol dele, né? Ele foi pro Japão, agora voltou para a Argentina, então não sei como tá o De Sábato. E outro jogador que também cavou, esse aí cavou direto mesmo, né? Mandou uma diretaça para tentar aí um retorno ao Vasco, foi o atacante Rafael Silva, que foi campeão carioca pelo Vasco em 2015 e 2016, 2015 inclusive fazendo gol nos 2 jogos da final, né? Ficou conhecido também como o matador de urubu por eliminar o Flamengo na Copa do Brasil de 2015 e que vira e mexe também está tentando, né, voltar ao Vasco. Ele que tem um carinho muito grande pelo Vasco, pela torcida do Vasco, e ele comentou o seguinte na foto do Nenê, mandou uma diretaça, tá aparecendo na sua tela: fala com o professor que eu tô aqui doido para jogar com você novamente. Enfim, aí a torcida também começou a comentar na publicação, falando para ele voltar pro Vasco e não sei o que, etc e tal. Mas vamos com calma, né, galera? Eu gosto do Rafael Silva, acho ele um grande cara, um baita de um personagem, mas eu acho que para 2022, né, nem 21 mais, para 2022, acho que não seria uma boa opção. O Rafael Silva jogou no Vasco há 5 anos, né? Já se passaram aí 5, 6 temporadas. E os últimos clubes do Rafael Silva, ele jogou no futebol boliviano, jogou no Iraque, o último clube dele foi na Indonésia, então ele está jogando em ligas periféricas, né? Assim, longe de qualquer nível de competição assim que credencie ele para um retorno ao Vasco da Gama. Então eu acho que o Rafael Silva, que é um grande cara, que quando passou por aqui ajudou o Vasco a ser campeão carioca, eliminou o Flamengo, né? A torcida tem um carinho bacana por ele, mas acho que não, apesar de toda a sua dedicação, enfim, não duvido que ele, se ele voltasse, ele ia se esforçar pra cacete, mas acho que não é o perfil que o Vasco precisa para o momento. Mas quero a sua opinião. O que você acha de De Sábato e Rafael Silva? Os dois estão querendo voltar. E eu vou ficando por aqui, volto ainda hoje. Eu volto ainda hoje para comentar mais sobre o Vascão na segunda edição do nosso Giro de Notícias, lá por finzinho da tarde. Tamo junto, gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal
Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui.